você orar junto comigo. Meu Pai, aqui está o seu filho. E eu nessa noite, junto com os seus outros filhos, os meus irmãos, clamamos e estamos ansiosos por ouvir a sua voz mais ainda. Eu sei que o Senhor falou através dos louvores. Eu sei o tanto que essa peça falou conosco, Senhor. E por isso eu te imploro misericórdia sobre as nossas vidas. Usa o teu filho conforme lhe apraz. Aqui ele está. Como nos dias como o Senhor usou Isaías, Jeremias, João, há tantos, meu Deus. Usa o seu filho nessa noite para que nós venhamos ouvir a sua voz. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu quero saudar a todos que participou. Uma boa noite de salvação a todos. Eu quero deixar uma palavra de Deus no coração dos irmãos. Podeis aceitar em nome de Jesus. Podeis dar o seu centro. Deixar uma palavra em Juízes capítulo 6, verso de número 11. Juízes capítulo 6, verso de número 11. Diz assim a palavra de Deus: o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Or, que pertencia a Joás, a bezerrita, onde Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para esconder dos midianitas. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor, Ele é contigo, homem valente. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor, Ele é contigo, homem valente. Meus irmãos, uma palavra de Deus para o nosso coração. Deus já falou conosco aqui através dessa peça. Nós vemos aqui uma oportunidade abençoada por Deus para ouvirmos a sua palavra. Quando o Senhor Deus, no capítulo de número 1 do Gênesis, a Bíblia diz que no princípio Deus criou o céu e Deus também criou a terra. E a Bíblia vai dizer que foi com uma gangorra. Deus criava em cima, disse Deus: haja luz e houve luz. Aí Deus criava embaixo, Deus criava em cima e Deus criava embaixo. Um dia Deus criava em cima o sol, as estrelas. Outro dia Deus criava na terra. E a Bíblia vai dizer que no capítulo 1, todas as coisas, Deus falava: haja luz, houve luz. Disse Deus: haja isso, houve isso. Pelo poder, Salmo 19 fala que foi pelo poder da sua palavra. Mas no capítulo 1, no versículo 26, o Deus Pai chama o Deus Filho, Deus Espírito Santo, e diz assim: façamos. Ele não disse eu vou fazer, está no plural. Ele diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E a Bíblia vai dizer que Deus faz o homem a sua imagem e a sua semelhança. Quando Deus ele forma Adão, que quer dizer homem tirado do barro, Adão no hebraico, Deus o coloca no jardim por nome de Éden. E a Bíblia vai dizer que Deus tinha uma comunhão com Adão. Todos os dias, por volta de 5, 6 horas da tarde, Deus descia naquele jardim para conversar com Adão. Parece que eu vejo o Senhor falando com Adão, e Adão dizendo: pai, hoje eu coloquei um nome no animal. Qual foi, meu filho? O animal do rabo comprido, a boca grande. Eu botei o nome nele de jacaré. E Deus assim, pensando naquela comunhão. Só que o pecado, a Bíblia vai dizer que o pecado entra. Adão não vigia, peca. E os irmãos sabiam que o homem é de um QI extraordinário. Você sabia que se Adão não peca no jardim do Éden, o notebook, o avião, o computador, o homem teria criado ali no jardim do Éden. Por isso que a Bíblia diz em Romanos capítulo 3, verso 23, que nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Então o QI do homem caiu também com a queda, com o pecado. E todas as vezes, irmão, Deus queria se aproximar do homem. Nós vemos a história de Noé, nós vemos a história de Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus, que Deus não aguentou, Deus o tomou para si. Então Deus, a Bíblia diz em João 3,16 que Deus nos ama. Deus ama o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer pelos nossos pecados.
E aqui no livro de Juízes, irmãos, porque nós vivemos as 7 dispensações. Nós vivemos a dispensação da inocência, a dispensação da consciência, governo humano, lei, graça, o patriarcal e milênio. Então são 7 as dispensações. E nessa dispensação aqui dos juízes, Deus, ele escolheu uma nação por nome de Israel. A Bíblia diz, irmãos, que Deus era com Israel, Deus abençoava Israel. Quando Deus chamou Moisés, que Deus tirou aquele povo do Egito, guiou o povo pelo deserto, Deus manifestava. Irmão, o cuidado de Deus era tão grande com aquele povo, que a Bíblia diz que de dia Deus vinha com uma coluna, com uma nuvem para cobrir o povo do calor do deserto. De noite vinha com a coluna de fogo para aquecer o povo. E Deus cuidava, Deus tratava daquele povo. Mas aquele mesmo povo que foi abençoado por Deus virou as costas para o Senhor. Aquele mesmo povo que outra hora Deus chamava de filho, que outra hora Deus abençoava, começou a se afastar de Deus. E esta época dos juízes aqui, a Bíblia vai dizer no capítulo de número 2, versículo 10, que levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor e também não conhecia os feitos do Senhor. Foi uma geração que começou a virar as costas para Deus. E a Bíblia vai dizer que então Deus puniu aquele povo, porque o salário do pecado é a morte, disse Paulo em Romanos capítulo 6, versículo 23. Então o povo, irmão, começou a virar as costas para Deus. O povo estava adorando Astarote, o povo estava adorando a Baal, outros deuses que não eram Deus vivo. Então, quando o negócio apertava, quando o negócio ficava difícil, aí sim as pessoas começavam a se voltar para Deus. Então, o livro de Juízes na Bíblia, ele é diferente do livro de Josué. Por quê? O livro de Josué, quando o Senhor chamou Josué, é um livro de conquista. Deus falou para Josué: Josué, aonde você colocar a planta dos teus pés, Josué, eu vou te dar, você vai conquistar. Então o povo conquistava as terras, o povo era abençoado. Agora o livro de Juízes não, é diferente. O povo não está conquistando, o povo está passando por um período difícil, ao ponto, a Bíblia vai dizer, que as outras nações davam contra Israel. E no capítulo 6 vai falar acerca de Gideão. É um período pós-Débora. Você vê que Deus levantou uma mulher com o nome de Débora. Débora foi profetisa, Débora foi abençoada, e Deus usou Débora para libertar o povo. E quando agora Deus vai falar com o povo no capítulo 6, a Bíblia vai dizer que Deus entregou eles aos midianitas. Irmão, Israel era um país agrícola. Tudo que eles plantavam, a Bíblia diz que eles vinham de encontro e tiravam a sua semente. A estratégia do inimigo não era puxar a espada, não era nós vamos para a guerra e nós vamos ferir Israel, não. Qual era a estratégia do inimigo? Versículo de número 4, a Bíblia vai dizer que quando eles plantavam, o inimigo vinha sobre Israel e tirava a semente da terra, porque uma vez que não plantar, não vai dar comida, não vai dar o trigo, não vai dar o pão. Então, uma vez que o soldado, uma vez que o povo não se alimenta, uma vez que o povo não come, o povo vai estar fraco para guerrear, não vai ter força para tirar a espada e na hora da peleja, da guerra, desempenhar. E isso aqui, irmão, a semente é a palavra de Deus. O que nos dá força para vencer é a palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela é alimento para a nossa alma. A palavra de Deus nos fortalece, a palavra de Deus nos abençoa, a palavra de Deus, ela traz refrigério para a nossa alma. Então, observe que o próprio Salomão, em Provérbios 28, versículo 9, Salomão disse assim: aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a lei, até a sua oração ela é abominável. Paulo disse em Romanos 10, 17, que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz em Apocalipse 3, 6, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A Bíblia vai dizer em Provérbios 7, 24, filho meu, atende as minhas palavras e ouve a palavra que eu vou te dizer. A Bíblia vai dizer em João 8, 47, Jesus diz: quem é de Deus, ele ouve a palavra de Deus.
A Bíblia vai dizer também em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, que esta palavra ela é fiel e ela é digna de toda aceitação. Eu estava pregando em Curitiba, em um congresso, e era uma igreja Assembleia de Deus. E quando eu estava pregando, no meio da pregação, 10 minutos que eu estava pregando, um rapaz colocou a mão no ouvido. E eu parei de pregar, pedi o pastor o óleo da unção e disse assim: pastor, eu quero orar por aquele moço porque eu acho que ele está com dor de ouvido. Irmão, e só quem já teve dor de dente, dor de ouvido, sabe o que eu estou falando, é uma dor muito forte. Aí eu me aproximei daquele jovem, desci do púlpito da igreja, fui do banco da mocidade. Quando eu cheguei perto dele, disse assim: pastor, não ore por mim, porque o meu ouvido não está doendo. Eu falei: mas rapaz, eu estou pregando, você está com o dedo no ouvido? Ele disse: não, eu estou colocando a mão aqui no ouvido para a palavra entrar nesse aqui e descer para o coração. Então o salmista disse: eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Apocalipse 3:1 diz assim: eis que venho sem demora. Guarda o que tu tem para que ninguém roube a tua coroa. Tem gente que guarda o carro, guarda a casa, e nós devemos guardar a palavra de Deus no nosso coração. E o povo aqui, o povo estava sendo roubado da palavra de Deus. E veja que o inimigo estava tendo êxito sobre o povo de Israel. A Bíblia diz, irmão, ao ponto deles fazerem cova, caverna, buraco. Imagina, uma nação escolhida, um povo eleito, um povo que conquistou terra, um povo que viu o mar abrir para passar pé enxuto, um povo que orava, Deus mandava maná do céu. A palavra maná quer dizer: o que é isso? Então agora aquele povo está vendo dentro de cova, dentro de caverna, aprisionados. Um povo que tinha um Deus soberano, um Deus que tudo tem, um Deus que tudo pode, um Deus que ele faz o impossível tornar possível, porque este é o Deus que estamos aqui falando nesta noite. Então ele pode mudar a história do homem, ele pode transformar a vida do homem. Então Israel estava vivendo dentro de cova, dentro de buraco, dentro de caverna. Ao povo, irmão, do povo ficar angustiado, aflito. E a Bíblia diz no Salmo 50, no verso 15, que no dia da nossa angústia nós temos que clamar ao Senhor, porque ele, no livro, o próprio Jesus diz: no mundo tereis aflição. Tem dia, irmão, que você levanta da cama, é um guerreiro, é um gigante. Você quer trabalhar, mas tem dia que você não tem força nem de levantar da cama. Tem dia que você mata um urso, tem dia que você mata um leão, mas tem dia, irmão, que você não tem força para nada. Então Israel estava vivendo assim. Aí eles começam a clamar a Deus. Na sua fraqueza, eles tiraram força. Está entendendo? Então, irmão, tem gente que ele só lembra de Deus no momento difícil da vida. E Deus proporciona momentos como esse para nós pararmos e pensarmos em Deus, e pensarmos no Senhor. Aleluia. Porque quando acontece uma coisa difícil, a primeira coisa que a pessoa fala: ai meu Deus, tem misericórdia, ai meu Deus, me ajuda. Já viu quando a pessoa morre? Aí a pessoa vai lá no velório e diz: nossa, fulano era tão bonzinho, né? Então nós temos que aproveitar. A Bíblia diz assim: enquanto há vida há esperança. E Deus, ele tem um plano na vida de cada um que aqui está. Deus tem um propósito na vida de cada um que aqui está. É a palavra de Deus. A Bíblia diz que não foi nós que escolhemos a Ele, mas foi Ele que nos escolheu. Glória. Observe que o povo estava passando um momento difícil. Aí eles voltaram-se para Deus, buscaram o Senhor. O salmista no Salmo 120 já diz: na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Deus, Ele te ouve. Deus, Ele ouve a tua oração. Deus, Ele ouve o teu clamor. Conversa com Deus, porque Deus, você é como um filho para Deus. Deus não tem afilhado, Deus não é padrasto, Deus, Ele é pai. E cada um que aqui está é importante diante do Senhor. Então o povo estava passando um momento difícil, e a Bíblia vai dizer que eles começaram a buscar a Deus. E Deus ouviu a oração daquele povo e levantou um profeta. O que era um profeta? Um profeta era um homem levantado pelo Senhor para proclamar a palavra de Deus. Naquela época não tinha Bíblia. Deus se revelava para o povo através do profeta, através do seu Espírito. O Espírito Santo não descia em qualquer um. O Espírito Santo só vinha sobre reis, profetas e sacerdotes. Então o profeta vinha, o Espírito Santo vinha, ele profetizava, e Deus dava a mensagem para o profeta, e o profeta entregava a mensagem. E aqui o profeta, usado por Deus, Deus falou que ia libertar o povo, que ia dar vitória para o povo. E a Bíblia vai dizer assim, que o anjo do Senhor, isso aqui, irmãos, na teologia, quando você lê na Bíblia, no Antigo Testamento, o anjo do Senhor,
Isso é uma teofania. O que é uma teofania? É uma manifestação de Cristo no Antigo Testamento. Então o anjo do Senhor é o próprio Filho de Deus. É uma teofania. Jesus se manifestando para Gideão. Quem era Gideão? Gideão era um jovem de aproximadamente 18 anos de idade. Aonde Gideão estava? Malhando o trigo no lagar. Lagar era um lugar de pisar uva. Lagar era um lugar de esmagar uva. Mas Gideão estava malhando o trigo no lagar. Por quê? Olha só, irmão, Deus ele nos dá estratégia para vencermos os nossos inimigos. No tempo da uva, Gideão estava malhando lá no celeiro. No tempo do trigo, Gideão está. Então o inimigo não achava Gideão. Deus olhou do céu e disse: rapaz, esse homem aí, eu acredito nele. Como Deus tem olhado para cada um que está aqui. Deus olhou para você e disse: Deus vê algo, Deus vê um potencial em você de vencer. Deus olhou para Gideão e disse assim, assentou, e Deus ficou observando. E a Bíblia diz, irmão, em Provérbios capítulo 15, versículo 3, que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e também os maus. Hebreus capítulo 4, versículo 3, que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos do Senhor. Zacarias 4,10 diz assim: quem despreza o dia das coisas pequenas, o Senhor tem um prumo na mão de Zorobabel, e ele tem 7 olhos que percorrem toda a terra. Irmão, quando eu li esse versículo aqui, eu imaginei Deus igual aqueles filmes de alienígena, 7 olhos no rosto. Aí eu disse: Deus, o Senhor tem 7 olhos. Irmão, na numerologia bíblica, 7 na Bíblia é o número de Deus, o número da perfeição. Então quando Deus disse que tem 7 olhos, segunda Deus está te vendo, terça Deus está te vendo, quarta Deus está te vendo, quinta Deus está te vendo, sexta Deus está te vendo, sábado Deus está olhando para você aqui nessa noite. Os olhos de Deus estão sobre a tua vida. Deus estava olhando para Gideão e disse: espera aí, esse camarada ele tem atitude, tem alguma coisa nele. Olha só, ele está pisando a uva ali, o trigo no lagar. E a palavra trigo aqui no hebraico é mispá, é semente. A palavra no hebraico, a tradução da palavra é: dias melhores virão. Obrigado. Gideão estava pisando ali dentro e dizendo: dias melhores virão. Assim é a nossa vida, irmão. Você tem que acreditar que 2013 será melhor do que 2012. Eu não consegui conquistar aquilo que eu queria em 2012. Então 2013 Deus tem o melhor para a sua vida. Jesus disse que eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Então nós temos que profetizar o melhor de Deus para a nossa vida. Talvez você está aqui nessa noite, você trabalhou o ano de 2012, não conseguiu comprar a casa, não conseguiu comprar o carro, mas quem sabe 2013, agora em janeiro, Deus pode te abençoar com o carro, Deus pode te abençoar, Ele é poderoso, irmão. Então você não tem que baixar a cabeça diante da dificuldade, porque a adversidade todos nós temos. Cada um de nós aqui temos um problema, cada um de nós aqui temos uma luta. Igual quando eu contar minha história com o carroceiro, quem chora é o cavalo. Igual o rapaz, ele estava passando e ele reclamando: Deus, só tem banana para eu comer. Aí Deus falou para ele: olha para trás. Quando ele olhou para trás, o camarada estava comendo a casca da banana. Então, irmão, cada um aqui tem um problema, cada um tem uma dificuldade. Existem pessoas aqui que são casadas, existem pessoas aqui que são solteiras. A luta de um casado não é a mesma luta de um solteiro, é diferente, porque os casados têm uma responsabilidade, o solteiro tem outra. Então Deus está olhando para você e está dizendo: dias melhores virão. Pegue na mão dessa pessoa em nome de Jesus. Pegue na mão dele, diga para ele, profetiza para ele, diga assim: dias melhores virão. Dias melhores virão. Dias melhores virão, pastor Carlos. Deus te trouxe aqui essa noite para dizer que Ele acredita em você. Deus te trouxe aqui essa noite para dizer que Ele tem um plano muito grande na sua vida. Irmãos, deixa eu falar um pouco aqui de mim. Está ali meu irmão. Levanta aí, Emerson. Fica de pé aí para o povo te ver. Esse aí é meu irmão, o Emerson. Ele é 1 ano mais novo do que eu. 2 anos, né, mais novo do que eu. Irmãos, escute isso. Eu era um jovem desacreditado. Meu pai, quando nós nascemos, meu pai com 3 anos de idade, meu pai foi embora para São Paulo, deixou eu com 3 anos, o Emerson com 1 ano, e a minha mãe grávida da minha irmã Érica. Meu pai foi embora para São Paulo, largou a família.
E quando foi, a minha mãe, né, teve que trabalhar para nos sustentar. E foi viver na casa do meu avô. E o meu tio, alcoólatra, não sei se alguém aqui conheceu na época na Ceilândia, Carrefour, Gregorinho. Meu tio era o Manelinho e Zé Fueme, meus dois tios, Manelinho e Zé Fueme. E olha os apelidos dos homens. E nós íamos para Papuda, meus tios presos, o juiz deu autorização, não sei se o Emerson lembra, a gente entrava, criança, com a autorização do juiz, para ver os nossos tios na Papuda. Quando chegava ali, irmão, estava uma roda de bandido, e eles ficavam jogando a gente no colo, dizendo: isso aqui vai ser bandido, isso aqui vai ser mal. E ficava profetizando aquela maldição na nossa vida. Quando foi com 7 anos de idade, tanto eu como o Emerson tinham 5 anos, 6 anos, a gente foi trabalhar. A gente foi trabalhar no bar do meu avô. Meu avô tinha um bar e restaurante ali na Feira Permanente de Taguatinga. Com 11 anos de idade, eu peguei uma caixa de maçã, aquelas caixas de maçã, desmontei um velocípede, fiz um carrinho e fui para a feira fazer frete. O rapaz viu eu fazendo frete e disse assim: você quer vender sapato? Em 92 isso. E eu disse assim: rapaz, eu nunca vendi não. Ele falou: não, te ensino. Aí ficava: escolha, freguês, sapato bom, bonito e barato. Comecei a trabalhar na feira com uma família dos Maia, de Catolé do Rocha da Paraíba. E naquela época não tinha sacola, em 92 era no jornal. Abria o jornal ali, embrulhava, botava debaixo do braço e a pessoa ia. E a feira de Ceilândia era sábado e domingo. Montava no sábado, no domingo desmontava e embora. E Deus foi abençoando. Deus já tinha um plano, um projeto na minha vida. Só que eu tinha um tio Canidé, que ele mexia com a ultrassom. Na época era Cashbox, Furacão 2000. E eu pequenininho, eu me escondia dentro das caixas de som para ir para os bailes Quarentão, Pandiá, o César, que tinha aqui essa treva que graças a Deus destruiu, né? Então, tinha tantos lugares, não tinha um baile funk, mas a gente estava no meio. E com 12 anos, eu não tinha a figura paternal dentro de casa. Aonde eu ia buscar? Nas drogas. Com 12 anos comecei a fumar maconha. Com 14 eu não fumava, eu comia. Aí conheci a cocaína. Naquela época ainda não era misturada, era cocaína pura, estava chegando aqui em Brasília. E aí comecei a desandar. E com 18 anos, 19 anos, estava viciado no crack não, porque graças a Deus na época eu não tinha essa porcaria, era na cocaína. Irmão, e a minha vida foi piorando, foi piorando, foi piorando, foi piorando. Quando foi um dia, meus próprios amigos queriam me matar. O que eu fazia? Eu saía de casa às 7 horas da manhã, vinha andando da Ceilândia, nós morávamos na Ceilândia Norte, vinha pela QNL, pegava aquela descida no hospital e vinha para a Praça do Bicário. E ali na Praça do Bicário, queria comer um cachorro quente, não tinha dinheiro, queria comer um pão, não tinha dinheiro, então eu ia catar na lata de lixo comida. E eu vi o rapaz na Ceilândia, botou uns caras para me matar e eu não sabia quem era, por causa de R$50, uma dívida de R$50. Aí quando foi um dia de segunda-feira, eu saí de casa às 7 horas e voltava meia-noite, que eu dizia 7 horas da manhã e meia-noite, os malandros vai lá, né? Então eu ia 7 horas, sair de casa, acordava cedo e voltava meia-noite. Quando foi um dia de segunda-feira, uma voz disse assim para mim: hoje você vai morrer, hoje você vai... E comecei a ouvir aquela voz, nitidamente: hoje você vai morrer, hoje você vai morrer, hoje você vai morrer. Aí, quando eu estava vindo assim, estava tendo um comício do Toninho Pop, ali perto do Fórum de Taguatinga. Quando eu estava descendo, irmão, eu disse assim: olha, Jesus dos crentes, eu não te conheço, mas não deixa eu morrer não, Deus. E comecei a falar com Deus: Deus, tem misericórdia de mim e tal. Quando eu cheguei em casa, estava meu irmão Emerson, a minha tia estava na porta. Os caras já chegou cantando pneu no carro e dando um tiro na porta. Aí deu acho que 3 tiros, minha tia conseguiu fechar a porta, um tiro pegou no fio do telefone, o Emerson arrumou uma bicicleta e me levou lá para casa da minha tia na Ceilândia Sul. Cheguei lá, o povo disse assim: ó, meu tio disse: aqui você não pode ficar. Aí eu fui embora para São Paulo atrás do meu pai. Quando eu cheguei em São Paulo, descobri o endereço do meu pai não estava lá, ele tinha comprado, meu pai é pedreiro, e ele tinha comprado uma casa na divisa do Brasil com o Paraguai, tinha, lá para o Mato Grosso, tinha que arrumar a casa. E eu fiquei 14 dias na casa do meu pai ali, a mulher dele ficou me tratando bem. Quando meu pai chegou, ele disse assim, aí eu fui conversar com ele, disse: olha pai, eu estou aqui, eu vim embora, porque lá em Brasília o povo quer me matar, minha cabeça está a prêmio. Aí meu pai falou assim: por favor, se retira de dentro da minha casa. Aí pegou a minha mala, me deu o dinheiro e falou: ó, pega o metrô assim, assim, você vai sair no Tietê, lá você pega o ônibus e vai embora, você não é meu filho não. E
peguei e saí, peguei a mala, saí. Imagina você receber uma palavra dessa de um pai, que você nunca viu, nunca conheceu. Viu meu pai, eu tinha 3 anos de idade. Eu estava agora com 19 anos. Aí eu vim, fui em casa, dei um beijo na minha mãe, vi meus irmãos e fui para a feira da Ceilândia, peguei um ônibus e vim para a Comercial, para a igreja Renascer. Quando eu cheguei na igreja Renascer, o camarada disse assim, aqui a gente, era 9h30 da manhã, a gente não pode te ajudar aqui não. Me levou ali onde era a antiga Casa da Banha, tinha a igreja do pastor Faz Farai, que é o Ministério da Fé. Aí fiquei sentado na porta da igreja e falei, só sai daqui quando eu falar com o pastor Faz. Irmãos, e nisso deu 1 hora, deu meio-dia, deu 2 horas, deu 3 horas. Quando deu 4h30 veio o pastor André. Aí quando eu estou na porta ele disse assim, seu nome é Edson. Eu disse, rapaz, de onde você me conhece? Ele disse, olha, eu vinha do monte, das orações, das vigílias, passava na esquina, e eu via você ali na Ceilândia, eu moro no Conjunto L, eu via você no H da 20, e eu orei a Deus, e eu perguntei lá seu nome, o pessoal me disse, e já tem 2 anos e meio que eu estou orando pela tua vida. E ali eu chorei naquele momento, eu preciso de ajuda, eu preciso que vocês me coloquem dentro de uma clínica e tal. Aí conseguiram uma clínica no Penorte, ali atrás da Fundação Bradesco, e conseguiram uma clínica em Planaltina. Aí eu cheguei para o pastor e falei, ó, pastor, estão querendo me matar, assim, eu devo 50 reais para um cara aí, o cara botou uns caras, não sei quem é, mas agora eu sou crente, Deus tem uma obra na minha vida, Deus tem um propósito, e eu acho melhor ir para Planaltina. Eu disse, vamos lá ver a chácara lá no Penorte, né? Dá uma olhada. Quando cheguei lá na chácara do Penorte, Deus abençoou, o pastor pagou, e eu fiquei internado naquela clínica de recuperação. Irmãos, ali dentro daquela clínica eu conheci Jesus. Deus começou a trabalhar no meu coração, Deus começou a trabalhar na minha mente, Deus tirou a vontade de fumar, porque, irmão, remédio não liberta, o que liberta é Jesus. Aleluia. O que transforma o caráter do homem muda é Jesus. E Deus começou a transformar a minha vida. Irmãos, hoje, para a glória de Deus, vai fazer 14 anos que eu sirvo o Senhor. Está aí meu irmão, é da igreja também. A minha irmã Juliana é da igreja. Deus tem me abençoado. A minha esposa é 14 anos mais nova do que eu. Deus me deu uma maranhense abençoada. Índia, pensa numa mulher linda, é minha esposa. Eu tenho um filho de 3 anos. Deus tem me abençoado. Hoje eu tenho viajado quase todo o Brasil. Já fui lá em São Paulo. Agora, dia dos pais, eu tive a oportunidade de almoçar com meu pai, pregar a palavra de Deus para o meu pai, e por não ter uma água dele, porque ali isso era um propósito de Deus. Talvez se eu tivesse ficado lá em São Paulo, eu teria me envolvido no PCC, teria morrido. Então Deus não permitiu. E a análise na nossa vida que vem para bem. Deus sabe escrever linha torta. Então, irmão, Deus estava olhando para Gideão. O povo estava ali, aleluia, mas Deus escolheu Gideão. E eu quero dizer, Deus tem um plano muito grande na tua vida. Deus tem um propósito muito grande na tua vida. Gideão, quando o Senhor falou com ele, disse assim, Senhor, eu sou o menor. Irmão, para de dar desculpa para Deus. Se Deus está falando que tem uma obra, se Deus está falando que tem um propósito na sua vida, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque o mais ele fará. A Bíblia diz que quando Deus falou com Gideão estava ali, o Senhor disse assim, o Senhor é contigo, homem valente. Cada um que aqui está sentado, me ouvindo, em pé, Deus, ele vê dentro de você uma capacidade de vencer. Sabia disso? Deus, irmão, ele acredita em você. Você talvez pergunte, pastor Edson, você não tem vergonha? Irmãos, Ezequiel 36:26, assim, você vai lembrar do seu passado e vai ter nojo. Eu não falo meu testemunho em muitas igrejas, só falo quando Deus manda. E Deus tocou no meu coração para falar aqui nessa noite o que Deus fez e tem feito na minha vida. Hoje, irmão, viajo quase todo o Brasil de avião, pregando a palavra, prego quase todos os dias. Hoje, irmão, antigamente quando eu entrava na delegacia era para apanhar. Quando eu chego na delegacia, não, doutor, o que o senhor quer? Eu vou todo de teste, penso que até que eu sou um advogado, que eu sou um ministro. Então é Deus que faz isso, irmão. Deus, ele transforma a vida do homem. Deus, ele muda o caráter do homem. Outra hora, irmão, eu era um mentiroso, era um ladrão, sem vergonha, mas Jesus fez a obra na minha vida. Hoje eu sou um homem de bem, hoje eu tenho caráter, hoje eu tenho uma família. Aleluia. Deus, ele é fiel, Deus, ele é poderoso. A Bíblia diz, se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Gideão, ele estava ali, o Senhor olhou para ele e disse assim, vai nessa tua força, porque o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor está dizendo para mim e para você aqui nessa noite,
Vai nessa tua força. Eu quero dar um tema a essa mensagem. Acredite. Pegue na mão de 3 pessoas para ouvir e diga: acredite, diga para ele. Diga: Deus acredita em você. Diga para ele: Pastor Carlos, Deus acredita em você. Varão, Deus acredita em você. Não é hora de desistir, não é hora de olhar para trás, é hora de vencer, não é hora de erguer a cabeça e dizer: pode vir a dificuldade, pode vir as afrontas, mas eu vou vencer porque o Senhor está comigo. Eu vou vencer porque existe um Deus que guerreia, existe um Deus que luta pelas minhas causas. Aleluia. Quando o Senhor disse: varão valoroso, vai nessa tua força, era Deus que ia lutar por Gideão. Aprenda uma coisa: é Deus que vai lutar suas lutas. A peleja não é tua, a peleja é de Deus. Gideão começou a fazer prova com Deus, e toda vez que Gideão fazia prova com Deus, Deus o respondia. Sabe por quê? Ele é um Deus de resposta. Irmão, às vezes a gente quer ser durão, mas quando a gente conversa com Deus, Deus ele ouve a nossa história, ele ouve o nosso clamor, entendeu? Então Gideão, quando ele falou com o Senhor encheu Gideão do Espírito Santo. Aí a Bíblia diz que sai 32 mil, capítulo 7, 32 mil. Aí Deus olhou e falou: Gideão, esse povo que está contigo aí é gente demais. Começa a cantar um hino e tocar a trombeta. Aí Gideão começou: os covardes tímidos voltam. Quem for covarde tímido volta. Irmão, voltou, sabe quanto? 22 mil, ficou 10 mil. Imagina um exército de 32 mil. Volta 20, sabe, você sabe o que é? 22 mil pessoas, é um estádio aqui do Jacaré, né? Cheio, dali dá o que? 30 mil pessoas, estádio do Cerejão aqui. Imagina, 22 mil pessoas voltou, ficou 10 mil. Aí Deus falou: Gideão, ainda é muito. Pega o povo, Gideão, pega o povo, leva no rio. Aquele que beber água, igual um cachorro, tu separa a parte. Aí, irmão, tinha uns que faziam assim: bebe água. Aí Gideão foi tocando. Quando Gideão foi vendo, só ficou 300. 9.700 ficou para um lado. Aí Gideão disse: ô, pegou esses 9.700 que eu vou dar. Deus falou: não, Gideão, tu vai vencer com os 300. Aleluia. Irmão, Deus ele vê, a ótica de Deus é diferente da ótica humana. Paulo disse assim, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26: não sejais muitos de vós sábios segundo a carne. Aí no verso 27 Paulo disse assim: antes Deus escolheu as coisas desprezíveis desse mundo, as coisas que não são, para confundir as que são. Deus do nada faz tudo. Deus do nada faz tudo. Irmãos, eu estava pregando em Minas, Ipatinga, Minas Gerais, não, Brasilândia, lá onde tem a cidade o filho do Lula tem umas usinas lá, depois de Naí, Brasilândia, é isso. Aí eu preguei no congresso sábado, domingo de manhã e domingo à noite. Quando foi no domingo à noite, entrou um casal na porta da igreja, estava terminando de administração, entrou um casal. A mulher ficou, o homem veio na frente. Quando o homem veio na frente, ele estava com o filho dele, 3 para 4 anos. Quando ele tirou o lençol, o menino estava todo leprosinho, a pele estava saindo bicho, e os olhos fundos, e as mãos entrevadas, os pés entrevados. E ele disse assim: pastor, os médicos desenganaram meu filho, e você estava pregando aí que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza. E naquela hora eu tomei um choque, porque eu tenho um filho de 3 anos, né? Quando eu vi aquela cena, eu já lembrei, só quem é pai sabe o que eu estou falando. Eu já pensei logo no meu filho e disse: meu Deus, tem misericórdia, porque eu sou pai também. Aí ele disse assim: pastor, e aí, seu Deus cura, Jesus salva, e os médicos desenganaram meu filho. Aí eu fechei o meu olho e falei com Deus, falei: Senhor, e agora? Aí Deus falou: pegue o óleo da unção e derrame sobre o corpo dele, e comece a passar a sua mão em cima das feridas e orar no nome de Jesus. Eu comecei a orar no nome de Jesus. Irmãos, de repente a pelinha da criança foi ficando normal, foi desaparecendo, irmão, foi desaparecendo as manchas do corpo daquela criança. A lepra foi saindo, Jesus foi curando aquela criança. E eu disse assim para o pai: coloca ele no chão que ele vai andar. Ele disse: não anda. Eu disse: mas em nome de Jesus ele vai andar. Quando colocou a criança no chão, eu orei, irmão, eu escutei com os ossos estralando assim, fazendo assim. E eu disse: meu Deus, começa a curar ele em nome de Jesus. De repente, irmão, a criança saiu correndo, andou, ele correu na igreja. Irmão, Deus ainda cura, Deus ainda faz milagre. E Deus não quer usar muita gente, Deus quer usar a minoria, porque muitos estão se corrompendo com o pecado.
E Deus quer usar a sua vida nessa última hora. Assim como o Senhor separou aqueles 300, o Senhor tem separado eu, o Senhor tem separado você aqui nessa noite para vencer as adversidades. Primeiro, entenda, você é escolhido de Deus. E quem é escolhido de Deus vence. Imagina, irmãos, onde a menina estava falando lá na igreja, quando o seu pai coabitou com a sua mãe e o espermatozoide correu, né, ali até chegar o óvulo, até chegar o útero, já chegou correndo, ganhando. Você já nasceu ganhando. Você no meio de bilhões e bilhões de espermatozoides, você conseguiu entrar no útero e Deus tinha um plano, Deus tinha um projeto. Então, assim como o Senhor, ele olhou para Gideão, assim como o Senhor viu Gideão, a capacidade de vencer ele tem visto em você. E não era de muitos, era de poucos. Aí a Bíblia diz, irmão, que com aqueles 300, Deus deu estratégia para Gideão, porque o nosso Deus, ele é um Deus de estratégia. Deus vai te dar estratégia para você vencer. Deus vai te dar estratégia para você vencer a luta, a prova, a dificuldade. Deus está contigo. Guarde essa palavra, irmão, em nome de Jesus. Guarde essa palavra no seu coração nessa noite. Saia daqui de cabeça erguida. Mas pastor, Deus falou que ia me abençoar em 2012. Aí eu pergunto para você, 2012 já acabou? Uma vez eu estava pregando lá no Monte do Pessu. Aí uma irmã disse assim: Deus está te dando um carro velho, um Passat 77. Eu digo: sangue de Jesus tem poder, sai para lá. Eu acho que o apóstolo Paulo tinha andado naquele carro. Porque, irmão, um carro velho você tem duas alegrias: uma quando compra e a outra quando vende, né? Então a Bíblia diz assim, Tiago capítulo 4 versículo 2: pedis e pedis maus. Então quando você orar, você vê aquele Corolla passando, aquele Tucson, não, daquelas caminhonetes, né? Quando vê aquele Cerato passando na sua mão, Jesus, eu sou humilde, me dá um desse. Jesus tem poder para te dar, tem capacidade para te dar. E eu fui falar, eu dormia muito aqui nessa rua. Eu tenho um amigo aqui, o Tiago, a tia Célia. Nós passávamos a noite orando aqui numa casa, nessa rua aí, no seu endereço, nessa próxima rua aí. E eu fui falar com o Tiago, eu disse assim: Tiago, em dezembro, uma época como essa, eu disse: Tiago, a mulher veio profetizar para mim que Deus ia me dar um carro velho. Vai ver, a mulher estava na carne dizendo que Deus ia me dar um Passat velho. Só se foi, irmão, para me vender, né, por ferro velho. Aí o Tiago falou assim: você também profetizou para mim que em dezembro eu ia trabalhar, e hoje é dia 15 de dezembro, e cadê o serviço? Aí eu falei para ele: até o dia 31, 23 horas, 59 minutos, 59 segundos, ainda é dezembro. Abriu a loja da Brasil Telecom no Alameda. O Tiago deixou o currículo, entrou lá como vendedor, passou um tempo, estava sendo gerente. Quando pensou que não, estava tomando de conta da loja todinha. Sabe por quê? Porque quando Deus fala, Deus cumpre. Glória a Deus. Se Deus falou que a vitória é tua, toma posse. Deus falou com Gideão. Aí Gideão, Deus deu uma estratégia, que ele tinha que pegar o cântaro, acender ali e colocar acesa as candeias dentro daquele cântaro. Mas ele chegou um momento que ia dividir 100 para um lado, 100 para o outro, 100 para o outro. Aí Gideão vai espiar. Quando Gideão vai espiar, um dos soldados tem um sonho. Diz que viu um bolo grande rodando e tal, e dizendo: aí é Gideão. Aí quando foi a noite, Gideão disse: quando eu tocar a cozinha, vocês vão quebrar o cântaro e acender as tochas. Então Deus nos deu cântaro e tocha acesa. Quando eles quebraram, irmãos, aí os inimigos, eles começaram a lutar um contra os outros. E apenas com 300 homens, Deus deu vitória para Gideão. Eu quero dizer nessa noite: você é o Gideão que Deus escolheu, amém? Fique de pé, eu quero terminar essa palavra fazendo uma oração pela vida dos irmãos. Pastor Carlos, muito obrigado por essa oportunidade. Os irmãos aí depois no final, visite a igreja do Pastor Carlos. É uma bênção de Deus, nós estivemos ali uma vez, mas nós já pegamos assim um carinho, um amor tão grande por esse homem de Deus, pela vida da pastora, pelos irmãos que ali estavam. Então, eu quero fazer uma oração aí mesmo no seu lugar, curve a sua cabeça. Se você sentir de Deus falar: eu quero entregar a minha vida para Jesus, entregue a sua vida para Jesus aí. Eu não estou te convidando para ser crente, eu estou te convidando para entregar a sua vida para Jesus, amém? Eu quero orar, porque aqui nessa noite tem Gideões aqui. Para Deus você é valoroso, assim como Deus falou para Gideão: vai nessa tua força. Deus está dizendo para você: vai nessa tua força, porque eu sou contigo, varão valoroso. Deus vê em você a capacidade de vencer, amém? Curve a sua cabeça. Senhor Deus,
Em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, nessa noite, por esta palavra. Pai eterno, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Deus, que esta palavra venha ficar guardada nos corações dos teus filhos. Que esta palavra, meu Deus, venha estar, Pai querido, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Continue abençoando o pastor Carlos. Meu Deus, esta igreja abençoada, meu Pai. Meu Deus, este encontro de homens, Senhor. Pai, assim como o Senhor escolheu Gideon, o Senhor tem escolhido os Gideões aqui nessa noite. Homens valorosos, homens guerreiros, homens trabalhadores, porque o Senhor não chama ninguém desocupado, o Senhor chama homens trabalhadores, Senhor. Meu Deus, vai amandar a Xéria, vai abençoando os teus filhos, Senhor. Pai, que a tua bênção, Pai, esteja sobre a vida de cada um. Deus, que o Senhor venha liberar, Senhor, uma vitória na vida de cada um, no nome de Jesus, amém? Eu quero terminar dizendo aos irmãos, quero desejar um 2013 cheio de vitória, que os irmãos aí se apeguem com a sua família, com a sua esposa, com os seus filhos. E 2013, Deus manda dizer, não é eu, Deus manda dizer para muitos aqui, que 2013 será um ano de vitória e será um ano de surpresa para a glória de Deus, amém? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, é para Ele, porque Ele merece, amém? Pega a mão do irmão da igreja e diz para ele: acredite, Deus acredita em você.